Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Estamos aqui com a série Testemunhos para a Igreja e vamos dar andamento. Hoje, os capítulos são 35 ao 38. O capítulo 35 vai falar sobre lições tiradas das parábolas e vai focar em uma parábola que é aquela parábola dos talentos, onde um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1, certo? E essa parábola geralmente é colocada como nós que recebemos dons, né? De pregar, de cantar, e nós não exercemos e estamos sendo um servo infiel. Mas Ellen White fala que não é só sobre isso, e sim sobre os nossos recursos. Diz o seguinte: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Esta importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que viveriam nos últimos dias. E esses talentos não representam meramente a capacidade de pregar e instruir pela palavra de Deus. A parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo. Ou seja, Deus quer que eu e você realmente multiplique os nossos bens, mas Ele quer que também multipliquemos eles na sua obra. Então, quanto mais bens eu e você tiver, mais a obra de Deus tem que avançar por causa de mim e de você. Esse é o método. É isso que Deus quer de nós. Não que eu e você enrique e não ajude absolutamente nada e nem o ponto, né, a, é, o tanto que eu e você podemos ajudar. Precisamos ser servos fiéis no pouco para que Deus nos coloque sobre o muito. Ellen White ainda continua. Jesus nos comprou a redenção. Esta nos pertence. Somos, porém, colocados aqui em prova, a ver se nos demonstramos dignos da vida eterna. Deus nos prova confiando nos bens terrenos. Se somos fiéis em dar abundante daquilo que Ele nos emprestou, para levar avante sua causa, o Senhor nos pode confiar a herança imortal. Tá vendo? Que coisa incrível! Deus está nos testando, sabendo se eu e você estamos de fato preparados para obter a vida eterna. Lembrando, salvação não se perde, porque Cristo já morreu, mas a vida eterna é o que eu e você podemos perder. Uma outra coisa que Deus não se agrada é quando eu e você não sabemos gerir bem os nossos negócios, os nossos recursos. Ele fica muito triste, pois estamos sendo mordomos infiéis. E Ellen White finaliza esse capítulo dizendo: foi-me mostrado o terrível fato de que Satanás e seus anjos têm tido mais que ver com o uso da propriedade do povo que professa ser de Deus do que o próprio Senhor. Os mordomos dos últimos dias são imprudentes. Olha isso, irmãos. Sabe quando eu e você fazemos essas coisas? Quando nós compramos coisas que Deus não se agrada, nós estamos honrando mais os nossos recursos com Satanás do que com Deus. Quando nós fazemos algo com o nosso dinheiro que não deveria ser feito, quando nós não devolvemos aquilo que é de direito ao Pai. Então, todas essas coisas fazem com que nós estejamos colocando nossos recursos e gerindo eles para Satanás e não para Deus. Tomemos cuidado quanto a isso. O capítulo 36 fala sobre fiadores de incrédulos. Vamos lá então para Provérbios 22, verso 26, que diz o seguinte: não sejas tu um daqueles que apertam as mãos ou daqueles que são fiadores de dívidas. Também esse tem umas outras versões que vai falar sobre a questão dos fiadores, né? Aquelas pessoas que emprestam com juros e etc. Mas o fato aqui, meus irmãos, é que nós precisamos tomar cuidado para não estarmos sendo fiadores de incrédulos. O que isso significa? Hoje muitas pessoas nem querem saber se a pessoa é da mesma fé e já se coloca num julgo desigual, por exemplo, em sociedades. E isso não agrada a Deus. Olha o que Deus fala através da sua serva. Mordomos infiéis empenham aquilo que pertence a outro, seu Pai Celeste, e Satanás está disposto para ajudar seus filhos a arrebatá-lo de suas mãos. Os observadores do sábado não devem ser sócios dos incrédulos. O povo de Deus confia demasiado nas palavras dos estranhos e buscam-lhe o conselho quando não devem fazer. O inimigo os torna agentes seus e, por intermédio deles, trabalha para desconcertar os filhos de Deus e os prejudicar. Ou seja, se você está sendo sócio de alguém que não é da mesma fé, Satanás vai usar muito essa pessoa para fazer você cair. É isso. Então, por isso que nós não devemos nos colocar em situações que podem atrapalhar a nossa vida
espiritual. Obviamente que nós também devemos ser sábios para organizar as nossas finanças. Caso isso não seja algo que eu e você tenhamos, que sejamos humildes e corramos atrás disso. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, prático. Eu era péssimo em finanças, tá? Tanto que minha esposa que ficava mais com essa área, porque eu era péssimo. Tudo que eu pegava eu gastava, tudo, exatamente tudo. Eu não conseguia guardar R$ 1. Só que eu vi alguns textos do irmão White, há cerca de 2 anos atrás, aonde disse que eu nem deveria ter casado se eu não conseguisse coordenar bem as finanças, porque isso é parte do homem. O homem deve fazer isso na casa. A mulher é ajudadora, ela tem que estar sabendo de tudo, mas é o homem que deve gerir o dinheiro. E aí eu vi isso e falei, nossa, então eu não era nem para eu ter casado, porque olha, eu sou ruim, péssimo. E aí eu comecei a me policiar e a melhorar. Então, é exatamente isso que nós temos que fazer. Se nós somos ruins, não tem nada de mal, né? Porque nem todos nós sabemos exatamente tudo. Então a gente vai ser ruim em várias áreas e precisamos de alguém que possa nos ajudar. O capítulo 37 vai falar sobre prestar juramento. E aqui é um capítulo muito forte e duro, porque nós costumamos jurar muito. Mateus 24, verso 34 e 37, ele vai falar justamente sobre essa questão. Diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Esses versos, tem pessoas que pegam, por exemplo, eles para dizer que não pode jurar em modo algum. Ah, então aqueles juramentos que são feitos na penitenciária, nos juízos, então não pode. Não, não é sobre isso que Jesus está falando. E Ellen White diz o que Jesus queria dizer. Olha o que ele queria dizer. Isto se refere a conversações comuns. Alguns exageram em sua linguagem, outros juram pela própria vida, outros pela sua cabeça, tão certo como eles viverem, tão certo como terem cabeça. Uns tomam o céu e a terra como testemunha de que tais coisas são assim. Outros ainda esperam que Deus lhe tire a existência se o que estão dizendo não é verdade. É contra esta espécie de juramento comum que Jesus adverte os discípulos. Tá vendo? E é normal, hoje em dia a gente, eu falo alguma coisa, o outro não acredita, a gente já bota o nome de Deus. Eu juro por Deus, eu juro que Deus tire a vida da minha filha. Olha os absurdos que a gente fala. E eu falo a gente porque isso é algo corriqueiro. Até eu mesmo caio muitas vezes nesse ponto. E a gente precisa se policiar ainda mais depois de ver uma verdade tão explícita na nossa cara, né? Uma outra coisa que esse capítulo fala bastante é sobre a questão das leis, né? Pois as leis do mundo, mesmo do mundo, são feitas para nos ajudar. Obviamente que tem leis boas e leis ruins, isso não tem jeito. Lei perfeita somente a de Deus. E Deus quer mostrar para mim, para você também, que os governos ainda têm a mão dele. Então, por exemplo, hoje Deus ainda segurando os ventos, ainda tem pessoas infiltradas colocando o pé no freio, porque vai chegar o momento, eu já vou ler essa citação para vocês, em que isso não vai mais ocorrer e vai ficar totalmente sobre Satanás. Ou seja, obviamente que na política, nesses locais de governabilidade, muito mais há pessoas alinhadas com Satanás do que com Deus, tá? Em suas obras. Mas isso vai ficar pela sua totalidade, tá? Porque os fiéis não vão conseguir mais ser governadores e etc. Não vai. Vai chegar uma hora que eles vão bloquear tudo, vão parar tudo, tá? E isso é muito duro, mas é o que vai ocorrer. Então hoje, meus irmãos, ainda Deus está no controle até mesmo dos governadores, dos presidentes, dos vereadores e etc. Tá? Ele ainda está mantendo o pé no freio, os ventos ainda estão seguros, mas logo logo Deus vai liberar esses ventos. E aí sofreremos muito. Ellen White ainda comenta: Quando Jesus deixar o Santíssimo, seu espírito refreador será retirado dos governantes e do povo, serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas por conselho e orientação de Satanás leis que não, se não fossem muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. São leis que, se Deus não abrevia o tempo, não ficaria uma alma sequer viva. O capítulo 38 é um capítulo que eu preciso da atenção de vocês, tá? Prestem muita atenção porque esse capítulo é interessante. O título é Erros no Regime Alimentar.
Muitas pessoas podem olhar esse título e falar, nossa, eles devem ter comer do jeito que estão se falando hoje, né? Comer cru, comer só fruta, não comer carne, etc. Pasmem, hein? Está falando sobre a carne de porco. Vamos lá que vocês vão entender. Esse é um testemunho que Deus envia uma visão para Ellen White sobre a igreja, mas especialmente sobre um casal que é chamado de A. Lembrando a vocês que Ellen White não expõe os nomes de pessoas, porque não é o foco é a conduta. E esse casal, eles estavam dando muito problema na igreja de Battle Creek. Qual era o problema? De impor aos irmãos certas leis de regime alimentar. Então, começou a causar um problema, porque a igreja começou a brigar entre si. Então, os irmãos começaram a ficar um contra os outros. E aí é dado a Ellen White essa visão. O tempo de angústia está precisamente diante de nós, e então premente necessidade requererá que o povo de Deus negue o próprio eu e coma meramente o suficiente para manter a vida. Mas Deus nos preparará para esse tempo. Por que eu coloquei esse texto aqui? Muitas pessoas eles ficam matutando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso comprar uma casa lá no fim do mundo para ninguém me achar. Irmãos, você precisa fazer a vontade de Deus e Deus vai te guardar. Ele é que vai preparar tudo para mim e para você, se mantermos vivos, se for da vontade dele, ou para morrermos no fogo, ou seja lá onde for, para a glória dele. Então, o meu e o seu desespero hoje deve ser simplesmente estar preparado para Deus nos usar. Não ficar mirabolando. Obviamente que eu não estou falando para você, não vá para o campo, não vá para isso, ou não coma aquilo. Não. Isso Deus e você vai fazer, mas não faça dos meios um fim, porque isso pode atrapalhar a minha e a sua salvação. E o que esse povo estava falando no meio da igreja que estava causando um problema? Para não comer carne de porco. Acreditam? Que aparentemente parece simples na Bíblia. E poderiam todos seguir rapidamente. Mas não era tanto assim. Todos comiam ali, então comiam carne de porco normalmente, na época ali da irmã White. E esse testemunho ele foi dado em 21 de outubro de 1858, ou seja, 5 anos antes da reforma de saúde. E sabe o que Deus está falando aqui, meus irmãos? Pasmem. Deus está falando para Ellen White para que os dois irmãos parem de fazer o que estão fazendo, porque não era a hora de alertar o povo sobre isso. Estão entendendo? Olha o que Ellen White diz. Vi que os anjos de Deus não levariam seu povo mais depressa do que pudesse compreender e agir segundo as importantes verdades que lhes são comunicadas. Tá vendo? Não era a hora porque o povo não estava preparado para isso. Deus ele vem dando luz e para mim, para você não é diferente. Obviamente que nós não podemos ficar, eu vou esperar a luz chegar. Não, você e eu precisamos ir atrás da luz, óbvio. Mas Deus vai nos dando luz conforme nós estamos aguentando receber essa luz e vivê-la, tá? Então, Deus deu um break ali porque isso ia causar um problema gigantesco na igreja, não ia resolver nada e a igreja ia ficar uma contra as outras. Então Deus falou, fala para eles que eles não são parâmetros para isso. No momento, tem que aguardar. Então, Ellen White passa isso a esse casal. Inclusive, o homem, né, do casal, o senhor A, né, ele era muito mesquinho. Ele dava das coisas pequenas, mas das coisas grandes ele não devolvia o dízimo, não. Ele economizava ao extremo. Obviamente, nós devemos ter economias, né? Deus quer que a gente seja um bom planejador. Mas ele levou ao extremo isso. Tudo ele guardava, ele não investia na obra, ele não comprava as coisas para casa, e isso não agrada a Deus também. E eles julgavam muito o que deveria ser feito, mas não olhavam para si mesmo, as várias outras áreas que eles estavam negligenciando. Então, esse capítulo me abriu muito a mente, porque de fato, por exemplo, Lutero, ele comia carne de porco e tomava vinho, mas ele foi perfeito naquilo que ele sabia, sabe? Então, a mesma coisa acontece na época de Ellen White e na nossa. Então, nós vamos falar um pouco depois sobre o Espírito Santo ainda, em outros capítulos à frente, que só chegou à luz sobre isso em 1890. Então, até lá, até 1890, muita coisa errada vai ser falada por pioneiros. Então, é normal. Mas por quê?
porque a luz ainda não era o momento de ser dada, ok? Então, lembre-se bem disso. Talvez você saiba de algo que o seu irmão ainda não teve luz. Então, ponha um pé no freio, ok? Último texto de hoje. Agora Deus os convida a se corrigirem, apesar os motivos e andar em harmonia com seu povo. Bom, era isso que eu tinha para hoje, né? Que Deus tinha para nós hoje. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau.